Vamos abrir nossa Bíblia para Colossenses, capítulo 1. Na verdade, o texto que nós começamos semana passada, no versículo 3 até o versículo 12, são duas porções ligadas uma com a outra. E trata-se de uma oração de Paulo em favor da igreja de Colossos, uma igreja que ele não conhecia. Isso só mostra para a gente o poder do alcance da oração, você poder interceder por pessoas que nunca viu, mas que apenas ouviu a respeito delas. E a oração não tem barreira política, não tem barreira social, nada impede que a sua oração ultrapasse qualquer tipo de barreira, porque de fato não existem barreiras para as nossas orações. E Paulo então começou expressando a Deus a sua gratidão àquela igreja, e especialmente ele estava orando porque o evangelho tinha sido recebido por eles, e aquele evangelho gerou transformação. Um povo que não tinha fé, eram mortos nos seus delitos e pecados, agora eles acreditavam no Senhor Jesus, não tinham esperança, agora eles têm uma esperança. Eles não sabiam o que é amar verdadeiramente, agora eles estavam amando uns aos outros e produzindo frutos, crescendo cada vez mais, e através deles a mensagem do evangelho se espalhando. E diante disso, Paulo agradeceu a Deus, transformou aquilo num louvor a Deus por aquilo que estava acontecendo. E no nosso texto de hoje, Paulo vai dizer o que ele está pedindo por aquela igreja, o que ele estava buscando em oração que acontecesse na vida daquela igreja. E alguns anos atrás, eu fui muito impactado por esse texto, numa simples leitura, e mudou a minha prática de oração, exatamente porque esse texto traz uma preocupação muito diferente das nossas, geralmente. E essa preocupação de Paulo, esse interesse de Paulo, mudou a minha forma de orar, a minha forma de lidar com a oração, pensando no que eu fazia normalmente. Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 9. O pedido que Paulo fez. Lembre-se, quem ama, ora. Ora agradecendo e ora também pedindo. Paulo diz, versículo 9: por esta razão, também nós, desde o dia que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Por esta razão. Então, qual foi a razão que motivou Paulo a fazer esse pedido? O que ele mencionou no versículo 6, a forma como o evangelho penetrou na vida daqueles irmãos e produziu frutos, e eles estavam crescendo, e eles estavam entendendo a graça de Deus, e eles estavam espalhando o entendimento a respeito dessa graça do Senhor. Então, Paulo e Timóteo, que são os dois que estão juntos ao escrever essa carta, intercederam logo que ouviram acerca da igreja. E você percebe que esta oração não se limitou a apenas uma única oração. Ele diz, não cessamos de orar por vós. Ou seja, continuamente eles traziam aquela igreja até a mente deles e transformavam aquilo em oração diante de Deus. Não foi um pedido circunstancial e esquecido, deixado de lado, mas algo que era permanente na vida deles. Não deixaram de orar
não cessaram de orar. Agora, o que eles pediram? O que foi que Paulo pediu no versículo 9? O pedido é: e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. É um único pedido. Paulo pede que eles conheçam a vontade de Deus. Paulo entendia que, mesmo tendo aquele crescimento, algo que poderia fazer diferença e continuar fazendo na vida daqueles irmãos é a compreensão da vontade de Deus. Existem coisas que não podem ser limitadas ou restringidas na nossa relação com Deus, e uma delas é o conhecimento da vontade de Deus. Ele diz: olha, eu quero que vocês transbordem, em pleno conhecimento, em toda a sabedoria, transbordar, pleno conhecimento, em toda. Paulo está realmente diante de uma visão grande. Ele não quer pouca coisa para aqueles irmãos. Ele não está pedindo que eles tenham uma experiência na vida deles, de um dia especial, de algo que aconteceu. Mas Paulo quer que eles tenham o conhecimento na plenitude da vontade de Deus, em todo o conhecimento, e isso seja transbordante, seja algo visível, seja algo fácil de se notar, a presença do entendimento da vontade de Deus. É interessante a preocupação de Paulo. Ele recebeu informação de Epáfras de que a igreja recebeu bem o evangelho, estava crescendo, mas também foi alertado de que alguns judaizantes e outros místicos, o sincretismo religioso, estava penetrando através de outros líderes. Mas inicialmente Paulo não gasta muito aqui. Ele diz: olha, eu quero que vocês conheçam plenamente a vontade de Deus. Geralmente, a nossa preocupação prioritária está relacionada a coisas daqui e agora. Se você é atento às suas orações, não sei se isso acontece contigo, mas geralmente nós passamos muito tempo orando por questões de saúde, por questões materiais, porque a gente não assume muito, mas a gente acha que a bênção só está diante de coisas materiais. Fulano está sendo abençoado quando ele materialmente tem muitas coisas. Quando ele não está, tem alguma coisa errada ali. Então a gente está orando por emprego, a gente está orando por saúde, a gente está orando por bens, por negócios, e isso tudo. Isso não é problema. Mas eu quero dizer que tem algo que está acima dessas coisas. E isso foi o que me impactou. O que adianta eu ter um bom emprego se eu não estou interessado na vontade de Deus? O que adianta para a nossa igreja ter um grande prédio, uma propriedade valorosa, se não somos uma comunidade preocupada em fazer a vontade de Deus, em conhecer a vontade de Deus? O que adianta eu ter saúde para dar e vender, se eu não estou preocupado em fazer a vontade de Deus? Qual o sentido, qual o valor disso? Então, a preocupação de Paulo, primeiro, é com o reino de Deus. Nada adiantava aquela igreja prosperar, crescer, se ela não fosse uma comunidade de crentes que desejavam profundamente conhecer e fazer a vontade de Deus. Na verdade, essa é a grande prioridade da nossa vida. E a gente precisa aprender a inserir esse tipo de assunto nas nossas orações. A gente vai orar por pessoas que estão doentes, sim, mas para que elas façam
a vontade de Deus. Nós vamos orar por nossas famílias? Sim, mas para que elas também façam a vontade de Deus. Nós vamos orar por empregos, por necessidades materiais? Sim, mas sem deixar de lado o que é mais significativo, o que é mais importante: fazer a vontade de Deus. Então Paulo diz: olha, eu quero que você, o meu pedido a Deus é que vocês transbordem em pleno conhecimento da vontade de Deus. E esse pedido revela qual é a necessidade maior para a nossa vida, para a nossa caminhada como crentes no Senhor Jesus Cristo. Sem conhecer a vontade de Deus, revelada na palavra, como é que nós vamos atingir a sabedoria, o entendimento espiritual, que nos possibilitarão a viver de forma digna do Senhor? Como, se nós não tivermos essa busca, esse entendimento? O crescimento era bom, Paulo não nega isso, mas ele disse: olha, eu quero que vocês continuem indo além, transbordando de conhecimento da vontade de Deus. O paralelo dessa carta com Efésios, no capítulo 5, versículo 18, Paulo fala sobre ser cheio, ser pleno do Espírito, transbordar. E aqui tem a ideia de transbordar, mas do conhecimento da vontade do Senhor. As palavras são as mesmas, o tempo verbal é que vai mudar de um lugar para outro, mas a ideia é de que todo o espaço da nossa mente seja preenchido até transbordar com o conhecimento da vontade de Deus. E isso acontecendo, nós não vamos ter interesses em satisfazer a nossa própria vontade, por exemplo, os nossos desejos egoístas. Porque a plenitude da vontade de Deus exclui a nossa vontade. E a busca incessante pela própria vontade parece que exclui a vontade de Deus. Então, quanto mais do Senhor, menos de mim. Quanto eu mais me interesso pelas coisas do Senhor, menos eu estou interessado nos meus próprios desejos. Você percebe essa diferença? Essa importância de orar buscando a vontade de Deus? Para que você ganhe cada vez mais do Senhor e menos de si. Mais ou menos o que João Batista almejava: que ele cresça e que eu diminua. À medida que o conhecimento da vontade de Deus vai ocupando mais e mais espaço, menos interesse teremos nós em satisfazer os nossos desejos egoístas, em satisfazer a nossa própria vontade. Rendição é necessária para buscar essa vontade do Senhor aqui. O Espírito de Deus grava a lei do Senhor em nossos corações. Ele dá direção, Ele dá motivação para fazermos a vontade do Senhor. Ele atua diretamente, porque o papel do Espírito é nos direcionar cada vez mais para o Senhor. Isso faz parte do processo de santificação. E a vontade de Deus não é algo místico, secreto, que só um grupo pode ter acesso. Não é para os especiais. A vontade de Deus está revelada nas Escrituras. A vontade de Deus não é nada secreto. Existe outro aspecto que é a direção de Deus, o direcionamento de Deus, mas a vontade de Deus já está revelada nas Escrituras. Então Paulo diz: olha, eu faço esse pedido, que vocês transbordeis de pleno conhecimento da vontade de Deus, em sabedoria e em entendimento. Quer que eles conheçam.
E o que é esse conhecer? Certamente, Paulo não está pensando com a mente humanista que nos influenciou profundamente nesses últimos séculos, de pensar simplesmente no conhecimento intelectual. Paulo não está dizendo aqui, nem tem a pretensão de dizer, que nós devemos conhecer um pouco mais de teologia para ter uma vida melhor. Ele não está querendo que a gente tenha informações e mais informações a respeito do Senhor para termos uma vida melhor. Provavelmente, ele está querendo fazer um contraste com aqueles moradores de Colossos que tinham sido influenciados pela filosofia, que defendiam o conhecimento como uma experiência mística, como algo místico. E aí Paulo não está dizendo sobre esse tipo de coisa. Certamente é um conhecimento experimental, relacional com o Senhor, mas não depende de nenhuma experiência mística. Não é? Alguns defendem muita informação como sendo suficiente. Outros, eu preciso ter experiências sobrenaturais, místicas, para dizer que eu conheço a Deus. De fato, não é isso que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que esse conhecimento foi revelado e você precisa de sabedoria e entendimento. Sabedoria para discernir e entendimento para aplicar essa verdade no dia a dia. Sabedoria e entendimento espiritual são qualificações da vontade de Deus, ou critérios que se tornarão úteis para nós distinguirmos aquilo que é a vontade de Deus e aquilo que é contrário ao que Deus quer. Sempre aquilo que Deus já revelou. Essa sabedoria, sim, fala da revelação de Deus. E essa palavra indicava para muitos do mundo antigo uma excelência mental no sentido pleno. Mas para o judeu, especialmente o Antigo Testamento, era a capacidade de aplicar o conhecimento da vontade de Deus às situações da vida. Isso era uma sabedoria. Não era só ter informações sobre algumas coisas, mas é você saber usar aquilo para relacionar com as coisas da vida. Que o entendimento espiritual confirma isso, né? Que indica essa capacidade de aplicação da revelação de Deus na sua vida. É aquela habilidade que você ganha diante do Senhor de pensar, avaliar e relacionar a verdade de Deus às coisas práticas. E isso acontece sempre por ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. É você estar numa situação e como é que eu aplico a verdade de Deus nisso? Como é que eu aplico as Escrituras? E aí você conhece a revelação e sabiamente você identifica a vontade de Deus e você aplica aquilo que você está precisando. É no seu relacionamento familiar, no seu relacionamento pessoal, no seu trabalho, nas suas atividades. E você está o tempo todo avaliando as coisas, as circunstâncias, a partir do que Deus tem revelado nas Escrituras. Você está sempre preocupado e interessado em fazer a vontade de Deus. Você quer fazer aquilo que Deus quer, não o que você quer. Você já aprendeu a desconfiar de si mesmo, da própria sabedoria, desconfiar dos próprios interesses, dos próprios desejos, e você está buscando, antes e acima de tudo, conhecer e aplicar sabiamente a vontade de Deus na sua vida. Então Paulo diz, olha, eu quero isso para vocês. Eu quero que vocês transbordem nesse conhecimento do que Deus quer revelado na palavra e tenham sabedoria e entendimento e saibam aplicar esses valores, essas verdades no dia a dia de vocês. Uma vez que a gente aprende a fazer isso, a gente está destruindo aquela tendência que a gente tem de santificar algumas coisas e profanar outras. Por exemplo, a gente acha que o domingo na igreja é santo e o domingo e a semana no trabalho é profano.
Então, como eu faço na semana, não importa. O importante é que domingo eu visto a minha capa de cristão e eu estou dentro da vontade de Deus. Na semana, não. Mas aí Paulo está dizendo, olha, outra forma de dizer o que ele diz para os coríntios. Quer vocês comam ou vocês bebam, ou façam outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Então é aquela preocupação em querer fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Isso deve ser a nossa busca. Então isso impactou minha vida, porque eu ficava pensando, antes de desejar algumas coisas, antes da minha saúde, antes do meu trabalho, eu preciso fazer a vontade de Deus. Não adianta ser uma pessoa saudável se você não está interessado em fazer a vontade de Deus. Não tem valor ter um bom emprego se você não está interessado em fazer a vontade de Deus. Não adianta. Então hoje eu peço muito menos, porque eu sei que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a vontade do Senhor, as outras coisas vão ser acrescentadas. A minha tendência é inverter isso. Eu quero buscar as outras coisas, depois eu vejo se dá certo fazer a vontade de Deus. Um pai conversando com a sua filhinha, meiga, doce, pergunta para ela: o que você quer? Diga para o papai o que você quer ser quando crescer. Aí a criança olha para o pai, certamente pensando no que o pai quer ouvir, e ela diz: o que o papai quiser para mim. Talvez isso não fosse tão genuíno, mas é mais ou menos o que papai do céu quer ouvir de mim e de você. Papai, eu quero ser só aquilo que tu queres que eu seja. Pronto. Papai, é isso. Como é que estão as suas orações? Os seus pedidos revelam que suas preocupações são espirituais? Ou você está simplesmente lutando com as coisas dessa vida, sem olhar além? Agora, por que Paulo pediu isso? Para que eles tivessem um pleno conhecimento. Versículo 10, primeira parte, Paulo responde: a fim de viverdes de modo digno do Senhor. Para ele, Paulo, importa algo que muitas vezes nos parece irrelevante ao lado do conhecimento teórico, intelectual da teologia bíblica, ou seja, a conduta cristã. Não somos comportamentalistas, mas não negamos que a ação de Deus transforma o nosso comportamento. Não somos salvos pelo nosso comportamento, pelo que nós fazemos, mas a nossa nova identidade em Cristo nos impulsiona a um comportamento que é afetado pela verdade bíblica e nos coloca numa posição de viver de modo digno do Senhor. Paulo, como bom teólogo que era, ele conhecia a miséria humana e não se sente aqui nem um pouco constrangido pela convicção de que, afinal, continuando sendo os mesmos pobres e miseráveis pecadores. E por isso, a nossa conduta não produz senão fracassos e pecados. Por isso, ele quer que a vida dos colossenses corresponda à vida gloriosa do Senhor, que os chamou e nos chamou também. Então, como Jesus não era simplesmente um texto teórico distante, muito pelo contrário, era uma realidade pessoal,
um Senhor vivo dentro dos colossenses, então isso era possível, uma transformação. O propósito de Paulo é que o cristão transborde para que ele possa viver de modo digno do Senhor. Pleno conhecimento da vontade de Deus é que ele ande de maneira digna. Essa palavra modo digno, ela vem de uma palavra que tem uma ideia de uma balança. E aí, balança hoje, para os novos, só existe balança digital. Mas se você é um pouquinho mais antigo, existe a balança de pratos. Tem 2 pratos. De um lado, a pessoa coloca pesos, e ele tem, lá não tinha detalhes não, era meio, 1 meio, 2 e coisa assim. E do outro lado ele colocava a mercadoria, até fazer o peso. E como é que ele sabia que estava no peso certo? A balança, os 2 pratos ficavam assim. Ele colocava, por exemplo, um peso de 1 quilo. No outro prato, ele ia colocando a mercadoria. E quando ele colocava o peso, o prato ficava lá embaixo e o outro subia. Aí ele começava a colocar a mercadoria do outro lado. Aí ia baixando, e quando ficava no mesmo nível, 1 quilo. Então, Paulo está usando uma ideia parecida, para mais ou menos assim, olha, as ações de Deus, a palavra de Deus, colocada de um lado da balança, do prato. Do outro lado desses pratos, nosso comportamento. Precisa haver uma coerência, um equilíbrio. Evidentemente, você nunca vai ser perfeito como Deus, você nunca vai realizar as coisas da mesma forma que Deus, mas você precisa estar refletindo um comportamento que aponte para o outro prato da balança, para a pessoa do Senhor. Se Deus é verdade, eu preciso ser verdadeiro. Se Deus ama, eu preciso amar. Se Deus é perdão, eu preciso perdoar. Então isso é viver de modo digno. Tenho uma coerência. Tenho um viver que reflete o Senhor. Então Paulo diz, olha, você conhece a vontade de Deus, você aplica essa vontade que foi revelada, e você começa a viver de modo digno do Senhor. Então a vontade de Deus é que eu pratique o perdão, certo? E você também, pensando que é, não é? Então é um princípio de Deus, o perdão do crente, não é certo? E quando o crente diz, eu não quero perdoar, é escolha? Não é escolha, não é? Se a tua mulher está brigada contigo, ela não está obrigada a te perdoar. Se teu marido está brigado contigo, também. Se teu filho, tua mãe, sei lá quem. Perdão não é escolha. Deus perdoa. Eu estou vivendo de modo digno do Senhor. Deus é justo com as pessoas, e eu estou sendo justo com as pessoas. E assim por diante. Então, quando você coloca num prato da balança, e você do outro, tem uma coerência, tem um equilíbrio ali. Então, e para isso acontecer, você precisa conhecer a vontade de Deus. Você precisa saber dessa palavra que foi revelada, essa vontade que foi revelada. E sabiamente identificar e aplicar no seu dia a dia. Essa capacidade de relacionar as verdades de Deus com o dia a dia. Então você às vezes tem um irmão que confia na gente, liga para a gente e pergunta assim, coloca uma situação às vezes delicada e pergunta, o que eu faço? O que você acha que é correto fazer? Aí eu digo, olha, eu nunca pensei nisso, eu não sei, mas a gente pode ver. Vamos abrir as escrituras, tá? Porque a gente quer aplicar as escrituras à nossa vida. Aí Paulo passa a descrever o que parece essa vida digna do Senhor. Versículo 10 ainda, ele diz,
para o seu inteiro agrado. Uma vida digna do Senhor é agradável ao Senhor. Viver de modo digno produz uma vida agradável ao Senhor. Essa palavra agradável, muitas vezes ela foi usada no sentido negativo. Por exemplo, de alguém fazer alguma coisa para tentar ganhar o favor de outra pessoa. Eu me coloco numa posição de subserviência, subserviço a outro, pensando num favor. Eu vou agradar para ganhar um favor. Mas Paulo está dizendo aqui que nós precisamos nos tornar agradáveis ao Senhor totalmente. Viver para o seu inteiro agrado. Isso aqui é o resumo da vida cristã. O catecismo antigo pergunta: qual é o fim principal do homem? Viver para a glória de Deus, ou viver para agradá-lo para sempre e se alegrar nele. Esse é o propósito da vida. Quem vive de modo digno do Senhor está vivendo uma vida agradável a Deus, cheia de frutos, ainda no versículo 10, frutificando em toda boa obra. E a ideia aqui é a produção de frutos contínua. É uma produção não simplesmente de acordo com a estação. Nós temos isso, tem época que tem fruta X, fruta outra e tal. Mas aqui é uma frutificação contínua. E toda vez que fala de fruto, lembre-se que não é resultado de um esforço humano isolado de uma dependência sobrenatural do Senhor. Gálatas, Paulo vai falar do fruto do Espírito que é produzido em nós. Mas a ação do Espírito Santo na nossa vida leva a produzir frutos em toda boa obra. Várias obras aqui. E Paulo disse que Deus nos preparou para as boas obras. Efésios 2 diz que Deus nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. E no versículo 10 diz que nós não somos, 8 e 9 diz que nós não somos salvos pelas obras. E no 10, mas nós somos salvos para as boas obras, frutificando em toda boa obra. Novamente, uma vida digna do Senhor, ela é plena de conhecimento de Deus. Parte D do versículo 10. E crescendo no pleno conhecimento. E parece até difícil, né? Se você tem o pleno conhecimento, como é que você crê? Como é que você cresce no pleno conhecimento? Então não tem limite para você conhecer mais e mais do Senhor através do relacionamento. João 17,3, eu gosto muito desse versículo porque ele me ajuda a definir, entender o que é vida eterna. O que é vida eterna? Na vida eterna é você estar num lugar no céu, sobre as nuvens, lugar legal, passar lá um tempo lá. Vida eterna é que te conheçam e creiam que tu me enviaste. É Jesus falando o que é a vida eterna. A vida eterna é essa, que te conheçam. E a ideia do conhecer aqui é relacionamento. Por isso que nós não somos religiosos. Se alguém diz que você é religioso, você não é religioso, primeiro não deveria ser. Você tem um relacionamento com o Senhor. Você está conhecendo Ele cada vez mais e sendo conhecido. Você está confiando cada vez mais nele, porque você o conhece mais e mais. Quanto mais conhece, mais ama. Quanto mais ama, mais confia. Quanto mais confia, mais obedece. Você está num relacionamento com o Senhor por meio de Jesus Cristo. E isso pode crescer ainda mais. Crescendo no conhecimento. É também uma vida fortalecida pelo poder de Deus. Versículo 11.
sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade. O poder característico da glória de Deus, das demonstrações, das manifestações de Deus em todo o tempo das Escrituras. Fortalecidos, poder, força. O que opera em nós é nada menos do que o poder do próprio Deus Todo-Poderoso. Não para exaltar nós mesmos no presente, mas sabe para quê? Para nos dar perseverança, longanimidade com alegria, para a gente poder servir o Senhor apesar das circunstâncias. Como a escola dominical nos desafiou hoje, essa ideia de que Deus, o discurso falso, Deus nos criou para a felicidade e eu não admito o sofrimento. Muito pelo contrário, Deus nos criou para a glória dele. E Deus nos capacita para isso e muitas vezes permite o sofrimento. Mas a atitude dos apóstolos em Atos, se regozijaram de terem sido achados dignos de sofrer por Cristo. Privilégio. Cristianismo. Alguns anos atrás, eu tive a oportunidade de ouvir pelo menos 2 vezes um pregador romeno chamado Beni Costeia. Ou Costeia, Costeia. Ele chegou a ser preso no regime comunista porque ele tentou fugir, não porque ele era crente. Mas o tio dele era pastor e foi preso. E sabe qual era a tristeza daqueles crentes que foram perseguidos no comunismo? Que foram presos? De não ter morrido por causa do Evangelho. O tio dele dizia assim: Cristo não me achou digno de morrer por Ele. Sofrer por Cristo era um privilégio. Já pensou? Perspectiva diferente. Perseverando. Por quê? Fortalecidos pelo poder de Deus. Perseverando apesar das circunstâncias. Eu ouvi uma palestra uma vez do John MacArthur, quando o Evangelho, a cortina de ferro supostamente tinha caído e se tornou mais acessível pregar na Rússia. E aí, numa conferência lá, o mundo estava vibrando, que as cortinas de ferro caíram. E segundo ele, conversando com os pastores, sabe qual era a preocupação deles? Vamos nos preparar, porque agora nós vamos ter que conviver com os falsos crentes, os crentes de fachada, os crentes da boca para fora. Aí o MacArthur, como assim? Porque na perseguição da igreja, ninguém queria ser crente, porque era risco de vida, morte. Ninguém queria dizer: eu sou crente em Jesus Cristo. Vamos ter que nos preparar, porque agora nós vamos ter que lidar com os falsos. Gente que não ama a Cristo, gente que não quer fazer a vontade de Cristo. Aí Paulo diz: olha, o poder de Deus capacita vocês a serem perseverantes, mas não com tristeza, com alegria. E por fim, ele diz que a vida digna do Senhor é cheia de louvor ao Pai. Versículo 11: dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então Paulo está grato a Deus e está louvando a Deus como resposta aos benefícios que ele recebeu e aqueles irmãos receberam. Primeiro, ele capacitou os crentes para receberem a herança dos santos na luz.
Ele libertou os crentes das trevas, que o próximo versículo, o próximo texto vai dizer, e transportou para o reino da sua luz. Louvor. A vida digna do Senhor, ela agradece, ela é forte no poder de Deus, é plena em conhecimento de Deus, é cheia de frutos e ela é agradável a Deus. Percebe porque é importante eu e você orarmos, fazer a vontade de Deus? Em outro lugar, Paulo vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. É um missionário decidido a fazer a vontade de Deus, e ele estava passando um período na vida dele de muita mudança, de muito impacto. Ele estava muito entusiasmado com a fé e ele tinha muitos planos para fazer para Deus. Ele era ainda um aluno universitário e ele foi ele pegou, sentou e escreveu uma série de coisas que ele queria fazer para Deus. Depois de uma conferência na universidade, e aí ele foi até a igreja e foi orar na capela da faculdade, fazer uma oração de entrega. E ele disse que quando terminou aquela oração, ele já estava muito incomodado, porque ele disse: não, eu estou fazendo o inverso, eu estou trazendo para Deus a minha vontade e pedindo para Ele abençoar. Ele rasgou o papel e ele simbolicamente levou um papel em branco. E ele diz: Senhor, não faça a minha vontade, mas a tua. Aí no final da vida, dando uma palestra para os alunos na mesma faculdade, ele diz: até hoje, Deus está preenchendo aquele papel. Busque, antes de qualquer coisa, conhecer de forma transbordante a vontade do Senhor, para você saber aplicar em cada escolha, em cada decisão, em cada momento da sua vida, aquilo que Deus quer para você. E ore para Deus guardar o seu coração do seu egoísmo, da sua busca pelos próprios desejos, para que Ele transborde cada vez mais do seu coração.